Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quantos planetas tem o nosso sistema solar? 8, certo? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Você aprendeu isso na escola, eu aprendi, todo mundo aprendeu. Mas e se eu te disser que pode haver um 9º planeta escondido nas trevas do espaço profundo, maior que a Terra, gigantesco e gelado, e que a gente está a poucos anos de finalmente encontrá-lo? Não é ficção científica, não é teoria da conspiração. É ciência de verdade, com dados reais, e os astrônomos estão chegando cada vez mais perto. Bem-vindo ao Tempo e Espaço. Hoje a gente vai atrás do planeta 9. Antes de falar sobre o planeta 9, eu preciso te contar uma coisa fascinante. A história de como a humanidade encontrou os outros planetas, porque ela tem um padrão curioso. Durante milênios, os povos antigos conheciam apenas 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Eles os chamavam de estrelas errantes, porque se moviam pelo céu de uma forma diferente das demais. Inclusive, a palavra planeta vem do grego e significa exatamente isso, errante. Então, em 1781, tudo mudou. Um astrônomo chamado William Herschel estava varrendo o céu com seu telescópio quando notou um ponto de luz se movendo de forma estranha. Era Urano, um novo planeta. Só que adivinha, ele quis chamar de George, em homenagem ao rei Jorge III da Inglaterra. A gente agradece que esse nome não pegou, né? Mas a história que eu quero mesmo te contar é a de Netuno. Depois que Urano foi descoberto, os astrônomos começaram a notar algo perturbador. A órbita de Urano estava levemente errada. O planeta se desviava das previsões matemáticas, como se algo invisível estivesse puxando ele. E aí um matemático francês chamado Urbain Le Verrier fez algo impressionante. Sem nenhum telescópio, só com papel, caneta e equações, ele calculou onde deveria estar esse objeto desconhecido. Quando os astrônomos apontaram os telescópios para o ponto que Le Verrier indicou, lá estava Netuno, a apenas 1 grau do lugar previsto. É como fazer um mapa do tesouro sem nunca ter visto o tesouro. Esse método, que é encontrar planetas pela gravidade que eles exercem nos outros, é exatamente o que os cientistas estão usando hoje para caçar o planeta 9. Para entender o planeta 9, você precisa conhecer o Cinturão de Kuiper. Lá fora, além de Netuno, existe uma vasta região gelada cheia de rochas e objetos menores, o Cinturão de Kuiper. Foi lá que Plutão viveu a melhor fase da sua vida como 9º planeta, até ser rebaixado a planeta anão em 2006. Uma humilhação cósmica. Mas em 2014, astrônomos observando objetos nessa região notaram algo estranho. Os objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper não estavam distribuídos de forma aleatória. Eles estavam todos apontando para a mesma direção, como se algo estivesse os puxando para lá. Pensa assim, imagina que você joga 100 palitos de fósforo em uma mesa. O esperado é que eles caiam em direções completamente aleatórias. Mas se todos caíssem apontando para o mesmo canto da mesa, você ia querer saber o que está nesse canto, né? Foi exatamente isso que os astrônomos se perguntaram. 2 anos depois, em 2016, os pesquisadores Konstantin Batygin e Mike Brown, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, o famoso Caltech, pegaram essa operação e rodaram simulações computacionais para tentar explicar o fenômeno. A conclusão deles foi surpreendente. A única explicação que fazia sentido era a existência de um planeta enorme, em uma órbita extremamente distante e inclinada, do outro lado do Sol em relação a esses objetos. Um planeta que ainda não encontramos. Mas espera, se a gente nunca viu o planeta 9, como a gente sabe como ele é? É aqui que a física faz coisas mágicas. Assim como Le Verrier calculou Netuno sem nunca tê-lo visto, os modelos do planeta 9 nos dizem muito sobre ele só pela gravidade que ele exerce nos outros objetos. O planeta 9 teria uma massa cerca de 6 vezes maior que a da Terra, o que o classifica como uma super-terra ou um mini-Netuno. Seria entre 2 e 3 vezes o tamanho do nosso planeta. Provavelmente um mundo rochoso e gelado, bem diferente dos gigantes gasosos como Júpiter. Curiosamente, planetas desse tamanho são os mais comuns no universo. A gente já encontrou milhares deles ao redor de outras estrelas. Só que o nosso sistema solar parece não ter nenhum, a menos que o planeta 9 esteja lá, esperando ser descoberto.
e a órbita dele seria assustadoramente distante. No ponto mais longe, o planeta 9 estaria a cerca de 400 vezes a distância Terra-Sol. Para completar uma única volta ao redor do Sol, ele levaria entre 10 e 15 mil anos. Sabe o que isso significa? Que se o planeta 9 existia quando os egípcios construíam as pirâmides, ele ainda não terminou nem metade de uma órbita desde lá. As evidências para a existência do planeta 9 não param nos objetos agrupados do cinturão de Kuiper. Tem mais. Existe uma classe de objetos chamados objetos destacados, que ficam em órbitas ainda mais distantes, completamente fora da influência gravitacional de Netuno. O mais famoso deles é Sedna, um planeta anão que nunca se aproxima o suficiente de Netuno para ser afetado por ele. O problema é, como Sedna chegou lá? Nenhum dos planetas conhecidos tem gravidade suficiente para tê-lo empurrado para uma órbita tão distante. Sedna desafia as regras que conhecemos. A resposta mais elegante? O planeta 9. Ao longo de milhões de anos, sua gravidade foi gentilmente empurrando esses objetos para órbitas cada vez mais distantes, desconectando-os da influência de Netuno. E não é só Sedna. Existem pelo menos 4 desses objetos destacados, e todos eles têm suas órbitas perfeitamente explicadas pela presença de um planeta 9. Mas a evidência mais recente é a mais impressionante. As simulações preveem que, se o planeta 9 existe, ele deveria estar constantemente jogando objetos gelados do espaço profundo em direção à região entre Júpiter e Netuno, como se o planeta 9 e Netuno ficassem jogando uma bola de gelo um para o outro. Os astrônomos encontraram 29 desses objetos com órbitas que cruzam a de Netuno. Quando compararam esses dados com simulações com e sem o planeta 9, o resultado foi bombástico. A simulação sem o planeta 9 foi descartada com 5 sigma de confiança. 5 sigma é o padrão ouro da ciência. Significa que há apenas uma chance em 3,5 milhões de que esse resultado seja uma coincidência. Em outras palavras, ou o planeta 9 existe, ou o universo está nos pregando uma peça muito elaborada. Tudo bem, mas então por que a gente simplesmente não aponta um telescópio lá e fotografa o bendito do planeta? Boa pergunta. Tem 2 problemas grandes. O primeiro, a gente sabe a órbita, mas não sabe onde o planeta está na órbita agora. É como saber que um carro faz o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro, mas não saber se ele está em Guarulhos, na Via Dutra ou chegando em Petrópolis. A órbita leva de 10 a 15 mil anos. Precisamos saber o ponto exato. E isso é muito difícil sem mais dados. O segundo problema é o brilho. O planeta 9 está incrivelmente distante, e no espaço, distância significa escuridão. O objeto seria tão tênue que está no limite, ou até além do limite, do que os maiores telescópios da Terra conseguem detectar hoje. Não é falta de vontade, é falta de tecnologia suficiente, até agora, porque está chegando um telescópio que muda tudo. O Observatório Vera Rubin, no Chile, é provavelmente o projeto astronômico mais ambicioso dos nossos tempos. Tem um espelho de 8,4 metros e a maior câmera já construída para fins científicos, com 3,2 gigapixels de resolução. Mas o que faz o Vera Rubin verdadeiramente especial não é só o tamanho, é a velocidade. Esse observatório consegue escanear todo o céu visível e fotografá-lo em profundidade a cada 3 noites. Tarefas que levariam anos para outros telescópios, ele faz em dias. E é tão sensível que poderia detectar a luz de uma vela acesa na superfície da Lua. Por 10 anos, o Vera Rubin vai tirar um time-lapse completo do céu inteiro. E ao longo desse processo, ele vai encontrar milhares de novos objetos no sistema solar externo, dando aos astrônomos os dados que precisam para confirmar ou descartar de vez a existência do planeta 9. A previsão dos próprios pesquisadores é: dentro de 1 a 2 anos após o início das observações completas, vamos saber a resposta. Depois de décadas de especulação, a ciência está prestes a dar um veredito definitivo. E claro, é bom considerar as outras possibilidades. Uma delas é que tudo isso não passa de um viés observacional.
Os astrônomos só olharam para certas partes do céu e criaram, sem querer, um padrão que não existe de verdade. O Vera Rubin vai resolver essa questão também, porque vai varrer todo o céu sem deixar buracos. Outra teoria propõe que as órbitas estranhas são resquícios da migração de Netuno há 4 bilhões de anos, quando o planeta se deslocou para fora e pode ter arrastado esses objetos no processo. E tem uma hipótese que beira o absurdo, mas que alguns cientistas de verdade publicaram em revistas científicas sérias. E se não for um planeta, mas um buraco negro primordial? Um buraco negro com a massa de algumas terras teria o horizonte de eventos de poucos centímetros. Impossível de fotografar diretamente. Jamais seríamos capazes de ver o objeto em si. E isso explicaria porque nunca o encontramos. Mas seria uma das descobertas mais revolucionárias da história da astronomia, porque nunca observamos um buraco negro primordial. E se o planeta 9 existe, como ele foi parar tão longe? A teoria mais aceita é que ele começou a se formar perto dos planetas gigantes, como um embrião de Netuno ou Urano, mas foi ejetado da família pelos campos gravitacionais dos outros planetas, ainda nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar. É como o irmão que foi mandado para longe ainda criança e nunca voltou. Outra possibilidade é ainda mais cinematográfica. O planeta 9 não seria originalmente do nosso Sistema Solar. Ele seria um planeta andarilho, um rogue planet, de outra estrela capturado pela gravidade do Sol durante um encontro próximo entre sistemas estelares nos primeiros tempos do universo. O Sol nasceu em um aglomerado de estrelas e as estrelas podem ter trocado planetas entre si antes de se separar. De qualquer forma, lá está ele, ou pode estar, orbitando solitário nas trevas do espaço interestelar a trilhões de quilômetros de casa. Então, voltando à pergunta do começo, quantos planetas tem o Sistema Solar? A resposta honesta é, talvez 8, mas talvez 9. E a resposta definitiva pode chegar nos próximos 2 anos, graças ao Observatório Vera Rubin e a uma nova geração de astrônomos que estão mapeando o espaço profundo com uma precisão que Le Verrier não poderia sequer imaginar. Se o planeta 9 for encontrado, vai ser um dos momentos mais marcantes da história da astronomia, comparável à descoberta de Netuno. E se não for encontrado, ainda assim vamos saber muito mais sobre o Sistema Solar externo do que sabemos hoje. De qualquer forma, a gente ganha. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha com aquele amigo que sempre te pergunta quantos planetas tem o Sistema Solar. E se inscreve no Tempo e Espaço para não perder quando a descoberta acontecer. Porque se tiver um planeta 9 lá fora, a gente vai te contar primeiro. Até a próxima!